Senador Wellington Fagundes, representante do Mato Grosso, caros senadoras e senadores, nossos telespectadores da TV Senado. Eu estava agora, senador Wellington Fagundes, no aeroporto de Brasília para embarcar no voo 1996, com destino a Maceió, porque fui convidada pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, para um painel sobre judicialização da política. E a companhia informou que havia imprevisibilidade da decolagem desse voo, que estavam também acompanhados no mesmo voo o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro desembargador Guilherme Feliciano, que preside a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, também indo para o mesmo evento. Diante da imprevisibilidade no abastecimento de combustível, a alegação dada pela companhia, decidi voltar para o plenário do Senado e informar, lamentavelmente, eu queria muito estar debatendo lá com os magistrados, no Congresso Brasileiro da categoria em Maceió, capital de Alagoas. Mas eu penso que dessa forma eu estou cumprindo de qualquer modo o meu dever, e o presidente da AMB, doutor Jaime Martins, entendeu perfeitamente. Ontem, quando o presidente desta casa nos convocou para uma reunião de líderes, eu representando o Progressistas, e Vossa Excelência estava lá, às 16, eu fiquei das 18 horas até às 22 horas, como a maioria dos senadores que lá estavam, esperando e aguardando o desfecho de uma crise gravíssima que o país está vivendo. Mas é uma crise anunciada, porque a partir do que aconteceu com a alteração da política de preços da Petrobras, começou a haver uma cascata, uma série de situações de total imprevisibilidade. O caminhoneiro autônomo e o meu estado do Rio Grande do Sul, Senado, seja o estado, talvez, onde proporcionalmente o número de caminhoneiros autônomos seja maior do que outras regiões brasileiras. Então, o caminhoneiro fazia o contrato de um frete, saindo de Garibaldi, de Veranópolis, de São Marcos, de Lagoa Vermelha, minha terra, saía com um preço de frete e, até chegar ao destino, ele enfrentava, no abastecimento, diferenças sempre majoradas do preço do combustível. Além, claro, daquilo que eles também reclamam muito, de pedágios muito salgados. Isso, realmente, essa imprevisibilidade chegou ao limite do suportável por essa categoria. E, por isso, os caminhoneiros receberam, não só no Rio Grande do Sul, mas no país, o apoio da sociedade, o apoio do comércio, da indústria, que entendem as razões da paralisação. E ontem, quando nós recebemos a cópia do acordo, do termo de acordo, que Vossa Excelência recebeu uma cópia, todos os senadores receberam ali presentes, eu notei ao ler o nome das entidades que firmaram esse acordo com o governo, e vou repetir aqui, 9 entidades: Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, Confederação Nacional do Transporte, CNT, Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo, FETRABENS, União Nacional dos Caminhoneiros, UNICAM, Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Distrito Federal, SINDICAM-DF, Sindicato Nacional dos Cegonheiros, SINASEG, Federação Interestadual de Transportes Rodoviários Autônomos de Cargas e Bens da Região Nordeste, FECONE, Federação dos Transportadores Autônomos de Cargas do Estado de Minas Gerais, FETRAMIG, e Federação dos Transportadores Autônomos de Carga do Espírito Santo, FETAC e Espírito Santo. Quando eu li essa lista, eu logo percebi a ausência de uma representação robusta do Rio Grande do Sul, onde em Três Cachoeiras, por exemplo, no litoral norte do meu estado, a representação é chamada também a capital ou a cidade dos caminhoneiros. Houve imediatamente uma reação, não aceitando, porque tive o cuidado de, para algumas lideranças, encaminhar
cópia deste termo de acordo, porque era firmado por lideranças de 9 instituições de categorias. Porém, a base, aqueles caminhoneiros autônomos que lá estavam paralisados, não se sentiram representados neste acordo. E aí agrava-se o problema e a paralisação continuará por determinação dessas lideranças, sejam lá na Serra, seja no litoral norte, como citei, Três Cachoeiras, sejam em Uruguaiana, onde encontrei com um líder, conversei com um líder por telefone, Renan Silveira Machado, que me impressionei pelo equilíbrio da forma como está conduzindo o movimento. Mas eu queria dizer que é preciso, urgentemente, que o governo tenha maior capacidade de diálogo com a categoria e que as categorias venham com representação legítima, especialmente do meu Estado, que estavam ausentes desses acordos. E não é possível você também compatibilizar diferenças muito importantes, e agora mesmo o presidente da ANAMATRA também tinha lido o acordo e falava no comentário que tivemos no aeroporto aqui em Brasília, informando que o que ele percebia é que o acordo beneficiava pouco os trabalhadores no transporte de cargas. Aqui há, desde 2015, no governo Dilma Rousseff, quando houve a primeira greve dos caminhoneiros, em que foi feito um acordo. E um dos itens era um PLC, projeto de lei da Câmara, 121, que tratava do frete. Hoje, além do frete, existem demandas relacionadas especificamente sobre o preço abusivo dos combustíveis. E quando o presidente da Petrobras, Pedro Parente, é convocado pelas lideranças, pelo Senado Federal, pelos parlamentares aqui a vir dar explicações, eu tenho uma grande curiosidade também. Por que a Petrobras oferece do seu combustível no Paraguai um preço ao consumidor metade daquele praticado no Brasil, se a regulação é em dólar? O dólar no Paraguai é o mesmo dólar que vale aqui, cotadas as moedas de cada país, no caso o Guarani no Paraguai e o real aqui no Brasil. Então, é preciso, evidentemente, transparência. A Petrobras obrigatoriamente tem que ter transparência, ela está vinculada à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, e precisa dar. O prejuízo que houve dessa mudança de política da Petrobras já representou para a companhia, que é controlada pela União, pelos brasileiros, que são donos da Petrobras, indiretamente, por ser da União, de mais de 47% de prejuízo na valorização da empresa, que agora é superada pela Ambev. Esses são apenas alguns detalhes dessa situação de caos que nós nos encontramos. Pela falta de firmeza do governo, pela falta de agilidade do governo, pela falta de uma interlocução ampla com as categorias dos caminhoneiros autônomos, especialmente do meu Estado, que eu aqui tenho a honra de representar. Acho também positivo que o movimento tenha sido espontâneo e que eles recusem a participação de líderes políticos nos seus movimentos e de partidos políticos ou de bandeiras partidárias. Isso dá maior legitimidade ao movimento. E eu não me sinto incomodado de dizerem que não querem participação de políticos, porque aqui faço e cumpro no Senado o meu dever de representar todos os interesses da economia brasileira. Também fico preocupada, não apenas com a situação de um caminhoneiro autônomo, que hoje, num relato que fez nas redes sociais, dizia da situação que ele vive de penúria, que não tem plano de saúde, que ele depende do SUS, que ele gostaria de dar aos seus filhos uma escola de qualidade, uma universidade, mas ele não vê, diante do cenário que ele está vivendo hoje, essa situação. Algumas cidades já decretaram situação de emergência, como Porto Alegre, porque é exatamente o Rio Grande do Sul o mais afetado por isso, em função da organização e da liderança forte dos movimentos dos caminhoneiros, que mais agora se aproveitam de um instrumento extremamente poderoso, que são as redes sociais, para criarem os seus grupos de comunicação entre eles. Então, esse grau de organização espontânea, e eu diria orgânica até da categoria, dá a eles maior legitimidade ainda pela natureza do movimento. Mais do que qualquer movimento social, mais do que qualquer partido político no Brasil, os caminhoneiros deram uma demonstração de uma enorme força, de uma capacidade extraordinária e que tornou o governo refém da sua incapacidade de administrar adequadamente e na hora certa este problema. Porque já tinha experiência em 2015, quando a ex-presidente, inclusive, chegou a declarar que era um crime, considerado um crime, a questão relacionada a, disse a ela textualmente, em 10 de novembro de 2015,
No Rio, a presidente defendeu o direito de reivindicação, mas afirmou que privar a população e setores da economia de alimentos e combustíveis é crime. Ela falou essa palavra, crime provocado pelos caminhoneiros. Então, eu penso que nós temos que analisar essa questão não apenas sob o ponto de vista da imprevisibilidade que opera a política de preço da Petrobras em relação ao impacto que isso representa para o caminhoneiro. E também o outro fator, que é a composição no preço final do produto do impacto dos impostos sobre o preço final do produto. Então, nós temos que ver. E mais ainda, o que está fazendo a tal Agência Nacional de Petróleo, que não foi capaz de fechar um posto que aqui em Brasília e em outras cidades estava praticando um crime de lesa à economia popular, a R$ 9,80 o litro de gasolina. O que faz uma agência reguladora, Agência Nacional de Petróleo, que não fecha um posto que está praticando esse abuso, essa violência e esse crime contra a economia popular? É preciso que as instituições que têm obrigação, legitimidade, que são instituídas para isso, uma agência de petróleo, ela faz a interface entre o usuário e o consumidor e as concessionárias ou as produtoras e refinarias de petróleo. Nós estamos vivendo uma situação de absoluta confusão por conta exatamente dessa falta de transparência e dessa pouca previsibilidade que a Petrobras, hoje, em relação aos preços, provoca. Uma insegurança total no estabelecimento do custo do frete para o caminhoneiro autônomo. Senador Cássio Cunha Lima, o meu estado, não sei se é a Paraíba também, sei que no Sergipe os caminhoneiros também são uma categoria muito forte, mas no meu estado o acordo firmado ontem não será e não está sendo respeitado, porque eles não se sentem representados pelas 9 entidades que firmaram esse acordo. Então, estão reunidos em várias partes e continuando a paralisação. Por isso é preciso a urgência que o governo renove a interlocução com autoridades que tenham credibilidade perante as categorias. Porque lá em 2015, aquele acordo previa uma alteração em relação aos fretes. E o senador Wellington Fagundes, que sabe porque o Mato Grosso liderou esse movimento, não foi feito e não foi aprovado até agora. Nós estamos em 2018. Então, eles estão pensando que, de novo, serão enganados. E tem razão, eu diria, pela fragilidade e pela pouca representatividade disso que foi acertado e acordado ontem. Então, a reunião que fizemos, poderíamos ter, estávamos discutindo se iríamos votar extraordinariamente. Ontem, quinta-feira à noite, votarmos o que a Câmara tinha aprovado sobre PIS/COFINS, a isenção sobre combustíveis, e se hoje aqui faríamos votações, considerando que temos 4 medidas provisórias à frente, teríamos que examinar essas questões antes de votar o que a Câmara votou na madrugada de quarta para quinta-feira. Então, é diante desse cenário preocupante que, se nós estamos aqui vigilantes, nós estamos aqui. Hoje eu deveria estar lá em Maceió, nesse congresso. Mas muitas coisas foram ditas aqui. E é bom, quando se fala na Petrobras, apenas lembrar. Foi cantado em prosa e verso aqui os bons resultados em relação aos governos anteriores. Quero só lembrar que a Operação Lava Jato mostrou os escaninhos, mostrou os meandros, mostrou aquilo que envolveu pelo menos 2 ex-presidentes da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que, junto com Cerveró, foi obrigado pelo TCU a devolver 260 milhões de reais à Petrobras pelo prejuízo da compra da refinaria obsoleta de Pasadena, na Califórnia. Não é a senadora Ana Amélia que está falando isso, foi o Tribunal de Contas da União. Estão envolvidos na Lava Jato diretores e executivos da Petrobras, Aldemir Bendini, ex-presidente, Sérgio Gabrielli, Renato Duque, executivo importante, Jorge Luiz Zelada, Luiz Carlos Moreira, Roberto Gonçalves, Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró e Sérgio Machado, da Braspetro. Não é pouca gente, não são pessoas insignificantes no processo da Petrobras. A Petrobras precisa, como eu disse, explicar por que o preço aqui praticado no Brasil é o dobro do preço praticado do mesmo combustível da Petrobras no Paraguai. Uma outra auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União mostrou que as contas do ex-presidente Lula deu um prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões na Petrobras.
A auditoria do Tribunal de Contas indica a responsabilidade do ex-presidente em prejuízos nas obras da Petrobras investigadas na Lava Jato. Relatório da Corte, obtido pela Folha de São Paulo, à época, em 2017, diz que o então presidente liberou, em 2010, o repasse de recursos para empreendimentos que, naquela época, tinham irregularidades graves e, conforme a lei orçamentária aprovada pelo Congresso, deveriam ter sido paralisados. A continuidade dos serviços teria causado dano ao erário. A lista inclui obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, das refinarias Abreu e Lima, em Pernambuco, e Presidente Getúlio Vargas, da Repar, no Paraná, tocadas por empreiteiras acusados, a partir de 2014, de envolvimento no esquema do cartel e corrupção que sangrou a estatal. Sangrou a estatal. Só no caso da Repar, que será julgado pelos ministros do Tribunal de Contas, a perda apontada é de 1,3 bilhão. Quero lembrar também que sou do Rio Grande do Sul e vi o que o Polo Naval, que foi um sonho criado para gerar milhares de empregos, e de fato foi, em 1 ano, 2 anos, depois virou um pesadelo e, pior, uma enorme sucata. Já fiz apelos à Petrobras para que retome o processo de nacionalização dos estaleiros lá em Rio Grande, que estão parados, com um prejuízo que afeta toda a comunidade. O prejuízo maior é ter sepultado o sonho de muitos jovens que estão esperando uma oportunidade. Com a alegria, concedo a parte ao senador Cássio Cunha Lima. Senadora Ana Amélia, como sempre, Vossa Excelência presente a este plenário, em todos os momentos, em todas as horas. Como também aqui estou, cancelei meu retorno à Paraíba em decorrência da gravidade do momento. Acho que todos nós temos que estar muito atentos ao que está acontecendo no Brasil e o agravamento dessa crise. E o que acontece no Brasil nos remete, primeiro, para um esforço de compreender que a responsabilidade da condução das negociações, naturalmente, cabe ao governo. O governo ontem anunciou um acordo que, na prática, não resolveu o problema. Não interessa agora apontar culpados, mas no dia de hoje é essencialíssimo que o governo demonstre o mínimo de vigor e possa retomar essas negociações, incluindo aqueles segmentos que se sentiram excluídos da negociação, para que o problema seja resolvido imediatamente. Os caminhoneiros já demonstraram a sua força, já mostraram o seu poder, mas o desabastecimento em curso no Brasil não estará ameaçando apenas a macroeconomia, estará ameaçando a vida das pessoas. Daqui a pouco, as famílias brasileiras não terão como comprar o botijão de gás, dado o desabastecimento. As diaristas que sobrevivem do seu trabalho não conseguirão mais trabalhar porque faltará transporte. O microempresário, a pequena empresa, vai parar e teremos um blackout na nossa economia. Já temos consequências muito graves. Então, é muito importante que hoje nós possamos dar fim, cabo a essa paralisação. Há uma revolta generalizada com o governo, todos nós sabemos. A insatisfação vai muito além do preço do diesel e da gasolina. É importante incorporar nesse debate a gasolina, porque também o aumento da gasolina tem provocado a insatisfação da população. Mas o governo precisa demonstrar o mínimo de vigor para que responda à crise e traga uma mensagem de tranquilidade. O governo foi omisso, foi letárgico, havia sinais claros de que a mobilização estava por acontecer, era visível o que estava por acontecer, e o governo se mostrou incapaz de enfrentar essa crise. Mas, repito, não é a hora para isso, a hora é de esforço nacional, como estamos fazendo aqui, nos colocando à disposição para contribuir com essa negociação, com esse entendimento. O Senado não se furtará a ajudar em qualquer que seja o desfecho da negociação conduzida e liderada pelo governo. Não compete a nós
definir preço de combustível, mas nos cabe, sim, adotar as medidas legislativas que façam valer o acordo. Agora, senadora Ana Amélia, essa grave crise nos dá uma oportunidade extraordinária de saber qual país nós queremos daqui para frente. O modelo da negociação ontem, que se mostrou ineficaz, aponta para o velho Brasil que as pessoas não aguentam mais. As pessoas não estão mais aceitando a receita tradicional de apertou o governo, aumenta impostos. Eu acho que a insatisfação é muito além do preço do combustível, diesel, gasolina, o próprio álcool, porque as pessoas estão revoltadas com a carga tributária do Brasil como um todo. O fato é que, no país, o trabalhador se sacrifica, o comerciante se sacrifica, o industrial se sacrifica, o empresário se sacrifica de forma geral, o profissional liberal, o prestador de serviço, só quem não faz sacrifício é o governo. Veja só, a reoneração que está sendo discutida na Câmara prevê um incremento de receita de 3 bilhões de reais. Muito bem. Com a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, que permitiu o pagamento de auxílio moradia para juízes, procuradores, membros do Ministério Público de forma geral, da magistratura, inclusive o que o próprio Parlamento paga de auxílio moradia, nós temos uma despesa aí de mais de 1 bilhão de reais. Então, para o auxílio moradia de quem está no topo da pirâmide, não falta dinheiro e falta dinheiro para a população pobre do Brasil, para a creche, para o medicamento, para os doentes raros. Foi aprovado na Câmara e encontra-se no Senado um projeto de lei que não vai resolver o problema da despesa pública, mas sinaliza para uma mudança de comportamento, de postura, que é o projeto de lei do deputado Pedro Cunha Lima, que regulamenta o uso de carros oficiais. Nós estamos diante de uma crise de combustível e o Brasil convive com a farra do uso de carros oficiais. É claro que essa não é a despesa que está desequilibrando o país, mas é um exemplo, é uma pedagogia que se adota para mudar todo esse ambiente que o país está dizendo basta, chega, não aguentamos mais. Então, ontem eu disse dessa tribuna, não podemos quebrar o Brasil para salvar a Petrobras. Hoje, com o prosseguimento da paralisação, eu digo, não podemos inviabilizar o Brasil para resolver o problema do preço do combustível. O apelo que se faz é que essa paralisação possa encerrar. Os caminhoneiros já demonstraram sua força, seu poder. Teremos consequências muito graves na economia brasileira, na microeconomia, na vida das pessoas, até a macroeconomia, para que nós possamos encontrar um bom termo de negociação e cabe ao governo encontrar os interlocutores certos. O que se viu ontem, desculpe eu estar me prolongando numa parte, mas é para contribuir no debate, o que se viu ontem é que o governo não conseguiu sequer identificar a interlocução. Aí é o fim do mundo, você está uma negociação e não está negociando com todos os envolvidos no processo. O fato é que mais 24, 48 horas trará um dano imprevisível para a economia brasileira, impactos na inflação. Quem vive, por exemplo, da produção de frango, de porcos, com o desabastecimento já começa a faltar ração e é uma tragédia o que vai acontecer. Laticínios ontem derramando leite, porque não tinha mais como armazenar nem como transportar. A indústria parando. Grandes empresas no Brasil funcionarão até hoje. E a microeconomia, o dia a dia da trabalhadora brasileira, que é uma diarista, quem tem um pet shop, por exemplo, que não tem mais gasolina para pegar o animal, para fazer uma tosa, para dar um banho, isso vai ter um efeito cascata na economia de dimensões imprevisíveis. Então, temos que fazer um esforço e o Senado está aqui pronto para contribuir para o desfecho dessa crise. Cabe ao governo comandar essa negociação, mas é preciso refletir se não se está exagerando no que diz respeito ao poder e à força de reivindicação, que é legítima, ninguém está tirando a legitimidade do que está sendo discutido em relação ao preço do diesel, em relação ao preço da gasolina, do próprio álcool, pela carga tributária elevadíssima. Está se discutindo os impostos federais, mas temos que colocar nesse debate
o tributo estadual, porque é sim o ICMS que mais pesa na composição do preço do combustível. Na Paraíba, o estado que eu tenho a honra de aqui representar, o ICMS representa 29% do custo. É quase um terço do preço de cada litro de gasolina está no ICMS. Então, é hora do governo ou dos governos fazerem também sua cota de sacrifício. Não é mais possível entender que a receita do passado, que no primeiro aperto do governo, na primeira dor de barriga do governo, aumenta impostos, porque é exatamente isso que a sociedade não está aceitando. Essa manifestação toda, e temos que compreender e sabê-la interpretá-la, não é apenas pelo preço específico do diesel, do combustível, é o esgotamento da sociedade, do povo brasileiro, do povo trabalhador, dos empreendedores desse país, que colocaram a língua de fora, que envergaram as costelas, as costas, como se diz na Paraíba, porque não aguenta mais carregar o peso desse Estado corrupto, ineficiente, gastador, com o aumento de impostos. Nós não podemos sair dessa crise com um aumento de carga tributária. Não podemos sair dessa crise com a reoneração que foi aprovada na Câmara pura e simplesmente achando que essa é a solução do problema. É claro que temos que ter uma postura para uma solução urgente e imediata da crise. Isso tem que ser resolvido imediatamente, não pode perdurar mais essa paralisação. E aí vamos investigar se houve lockout, se houve paralisação das empresas, é outra etapa. Mas o fato é que o governo precisa, junto com os líderes desse movimento, dos autônomos, das grandes transportadoras, encontrar uma saída. E, a partir daí, surge uma oportunidade, uma chance para discutir que país queremos depois disso. Discutir o modal de transporte público, será que vamos continuar investindo no modal de transporte, né, rodoviário sempre? A discussão sobre a utilização do etanol, do biodiesel na nossa matriz energética, enfim, tem todo um debate. É claro que temos que cuidar agora da crise, o que está acontecendo hoje no país. Isso é urgente, é urgência e emergência, é o que tem que ser tratado. Mas aproveitar esse momento para perguntar que país nós queremos daqui para frente. Porque nós chegamos a esse ponto como o esgotamento de um modelo que não vem dando certo. Um modelo que a sociedade está dizendo, basta, chega, não aguentamos mais carregar nas nossas costas esse governo corrupto, ineficiente, perdulário, não aceitamos mais pagar impostos, pelo contrário, queremos algumas reduções de impostos para diminuir o diesel, para diminuir a gasolina, o preço da gasolina, e a gente viver com mais dignidade. Então, quero felicitar Vossa Excelência pelo pronunciamento, pedir desculpas pelo aparte muito prolongado, mas contribui para a discussão. Repito, nos mantemos em Brasília pelas responsabilidades que temos, né, na gravidade desse instante. O Senado estará aberto para contribuir com a solução do problema, aguardando que o governo tenha, de fato, capacidade de, ao menos, negociar com os líderes de forma integral dessa paralisação que já começa a trazer profundos danos para as pessoas. Eu me preocupo, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, no interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, as prefeituras que começam a parar por falta de combustível e as ambulâncias. E já falta habitualmente medicamento nos nossos hospitais, nós sabemos disso. Só que pode faltar ainda mais com o desabastecimento de hospitais, falta de insumos para o funcionamento da rede pública de saúde, falta de combustível nas ambulâncias. Então, não podemos permitir que essa situação perdure por mais 24, 48 horas. É preciso uma solução urgente. E, para essa solução, o Senado está pronto para contribuir com qualquer que seja a medida legislativa que seja necessária para o fechamento desse entendimento, desse acordo. Eu agradeço imensamente, senador Cássio Cunha Lima, que é vice-presidente desta Casa. É um pronunciamento, uma parte que complementa com muito maior brilho o que eu estou aqui abordando sobre esse processo. Essa é uma questão de urgência e emergência. O governo não pode esperar um dia, não pode esperar 24 horas. A urgência é agora. O governo tem que ir agora arregaçar as mangas e retomar urgentemente, porque 2 dias mais de paralisação, nós teremos agravados os problemas do desabastecimento em todos os níveis, da ambulância ao avião, do caminhão do combustível,
ao caminhão que leva as hortaliças, do caminhão que vai buscar o leite nos produtores. No meu estado são 65 mil propriedades produtoras de leite, são 12 milhões de litros de leite por dia e que a indústria está paralisada. A falta de caminhões para levar as autopeças à GM, que paralisou e não tem data para retomar a fabricação de automóveis em Gravataí. O que isso representa também para os produtores de suínos e aves, cujos animais já estão, por falta de ração, morrendo, praticando canibalismo. E é uma coisa dramática para aquele produtor, para aquele criador, que olha desolado para aquela cena e diz: quem é que vai pagar este prejuízo? É isso, senador Cássio Cunha Lima, é esse o desafio, que é uma responsabilidade de todos nós, de nós parlamentares, nós políticos, especialmente o governo, que é o autor. O executivo diz na própria palavra, executa, ele faz. Nós aqui aprovamos leis, nós legislamos, nós criamos normas, regras, e estamos aqui dispostos a isso. O PLC 121, que foi solicitado dentro da pauta de reivindicações dessas 9 categorias, que não representam a totalidade dos caminhoneiros, ela, de fato, precisa exatamente de ser implementada. Essa matéria está ainda na Comissão de Assuntos Econômicos, e aí estão os nossos débitos com a categoria de um acordo firmado lá em 2015, no governo passado. Então, essa situação. Quero agradecer a Vossa Excelência também por lembrar que é preciso que o andar de cima, como se fala muito, o andar de cima, que esse andar de cima também olhe para o andar médio e o andar de baixo. Quero dizer que o projeto do deputado Pedro Cunha Lima, é muito oportuno. Esta Casa, a Câmara, os legislativos, de um modo geral, são muito mal avaliados pela população e com razão. Somos perdulários em muitas coisas. Agora, eu posso, senador, como fiz na votação da PEC do teto de gastos, quando foi proposto aqui por uma senadora da oposição que se reduzisse 10% as nossas verbas indenizatórias. Eu gasto, desde que assumi aqui, senador, 30% do que eu tenho direito, 30%. Eu, desde o começo que cheguei aqui, não foi por conta de discurso ou de pregação da oposição, eu pratico isso. Eu não tenho auxílio moradia, eu moro na minha casa, porque não acho justo que o contribuinte brasileiro pague a casa para eu morar. Não acho justo, sinceramente não acho justo. Então, eu já estou cumprindo o que a lei ainda não determina, que é exatamente a previsão do projeto do deputado Pedro Cunha Lima, lá da Paraíba, que Vossa Excelência tem honra de ter como filho, fazendo um trabalho exemplar. É essa moralização, é essa cobrança, e todos os vídeos, e quando a Globo bota no ar o Brasil que queremos, qual é o discurso, a palavra mais frequente? O fim da corrupção. Em 2013, as pessoas foram para as ruas, milhões e milhões de brasileiros, o fim da corrupção. E nós precisamos, nas nossas atividades, no nosso serviço, no nosso trabalho, ter compromisso com a coerência, com a economia de gastos. E eu procuro fazer isso, independente do que foi decidido na lei, porque eu acho que é assim que a gente deve fazer. O gasto do carro, eu dispensaria o carro oficial que tenho. Talvez esteja entre os que têm o menor gasto de combustível aqui no Senado Federal, porque só uso em missão oficial. E nas emergências também. Então, eu queria me congratular com a parte de Vossa Excelência, renovando a questão da previsibilidade. O que os caminhoneiros autônomos do Rio Grande do Sul reclamam não é apenas desse conjunto de medidas que foi acordado e que não podem ficar aguardando, não pode formar um grupo de trabalho para executar essas medidas, tem que entrar em vigor imediatamente, tem que fazer. Mesmo aquelas que dependem do Senado Federal, isso será um motivo para mostrarmos a nossa eficiência e a nossa responsabilidade perante essa categoria. Então, eu poderia hoje aqui, a oposição veio com um discurso da facilidade. Como resolver os problemas, tributar essas ou aquelas áreas. Ora, um governo que desonerou ao longo do tempo, em plena era das vacas gordas, o governo passado desonerou setores extremamente, eu diria, cartelizados ou oligopolizados durante muito tempo. Desonerou vários setores importantes, porque tinha um poder político para conseguir isso, sob o efeito e o nome de não desempregar.
E a imprevisibilidade também acontece quando o governo onera e desonera, onera e desonera, onera e desonera. Qual é a segurança que o empreendedor tem no Brasil para operar, assim como o caminhoneiro autônomo ou como a empresa transportadora, com uma imprevisibilidade que cada dia o preço do diesel ou da gasolina está majorado. Então, são essas questões que precisamos exigir do Poder Executivo, exigir da Petrobras, essa transparência e essa necessidade, especialmente explicando aqui por que nós temos diferenças tão graves no preço do combustível no Paraguai e aqui no Brasil. E queria agradecer também, senador Wellington Fagundes, pela gentileza de ter também me concedido o tempo generoso que Vossa Excelência concedeu aos demais oradores. Porto Alegre, hoje, foi decretada em Porto Alegre situação de emergência preventiva. O prefeito Nelson Marquesan disse que a decisão foi tomada devido ao desabastecimento ocasionado pela greve dos caminhoneiros, que já afeta a prestação de alguns serviços na capital gaúcha. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Conforme nota da Prefeitura, o objetivo do decreto é otimizar recursos existentes, direcionando-os às áreas essenciais: saúde, segurança, transporte público e saneamento básico. Essa é uma das iniciativas de prefeituras para tratar dessa questão. Poderia aqui também falar muito do que foi dito aqui, que o governo foi maravilhoso, o governo passado. Eu poderia aqui abordar vários números de análises para dizer que não foi o mar de rosas o que tivemos. Não fosse isso, não teria havido o impeachment da ex-presidente. E eu, que votei pelo impeachment, continuo dizendo, cumpri com o meu dever e é exatamente essa a consciência tranquila que eu tenho, porque esse também era o pensamento da maioria do povo brasileiro. Muito obrigado.